E aí, pessoal, tudo bom? Estamos aqui com mais uma aula de história, dando continuidade ao capítulo 4, né? E hoje eu queria conversar sobre os Estados Unidos, né? O processo de independentização e tal. É assim, gente, os Estados Unidos é a grande potência, né? Da atualidade, né? Um país muito poderoso hoje e, e os Estados Unidos foi colonizado pela Inglaterra, né? Logo quando a Inglaterra começou a se lançar para os mares, assim como Portugal e Espanha e vários outros países que também já tinham iniciado essa empreitada pelos mares, né? A Inglaterra também começou e conquistou, chegou na região dos Estados Unidos, né? Começou a colonizar. E o processo de colonização foi bem diferente do processo de colonização que aconteceu aqui no Brasil, né? Pelos portugueses. A Inglaterra, ela teve uma política totalmente diferente da política implantada aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil foi um processo muito de exploração, voltado muito para arrancar os bens, os recursos naturais que existiam no Brasil e levar para a Europa. Nos Estados Unidos, a Inglaterra implantou um sistema de produção, né? De produção de utensílios e de povoamento, uma colônia para poder os ingleses povoar aquela região e morar e ficar por lá, fazer dali um pedaço da Inglaterra e não um local para ser explorado. E logo no começo, gente, as ideias iluministas, logo no começo das ideias iluministas expandidas, espalhadas na França e, consequentemente, na Europa, é claro, ela chegou na Inglaterra e, é claro, as pessoas importantes que tinham seus filhos que estudavam na Inglaterra, pessoas importantes que moravam já nos Estados Unidos, né, como colonizadores, e tinham os seus filhos nascidos lá nos Estados Unidos, eles mandavam para a Inglaterra para estudar. E lá na Inglaterra eles ouviam falar dessas teorias e voltavam para os Estados Unidos e lá começavam a disseminar essas ideias de liberdade, né, de igualdade e tal. E isso começou a gerar uma ideia de libertação por parte dos americanos da Inglaterra, né? E quando a Inglaterra colonizava nessa região, a Inglaterra não apertava muito não, certo? Ela não acochava, imprensaram aqui os colonizadores que viviam aqui no Brasil por dinheiro, por impostos. Essa, esse processo de cobrança de impostos mais rigorosos na Inglaterra, feito pelos Estados Unidos, foi logo após a Guerra dos Sete Anos, né? Uma guerra entre a Inglaterra e a França, em que a Inglaterra gastou muito dinheiro e a Inglaterra passou a pedir dinheiro para poder compensar, passou a cobrar impostos, criar impostos para poder compensar essa perda, né, que ela tinha tido com a Guerra dos Sete Anos na França, né? Guerra por território, né? Inclusive territórios aí nos Estados Unidos, ali naquela região do México, onde era colonizado pela França e a Inglaterra queria tomar o pedaço, e inclusive tomou o pedaço lá, né? E a França perdeu. Então a Inglaterra, gente, a primeira medida dela foi aumentar a arrecadação de impostos, criando a lei do açúcar, né? Depois criou a lei do selo, né? Essa lei do açúcar, ela impunha o pagamento de tarifas alfandegárias sobre diversos produtos importados, como o melaço, o vinho, o café, a seda, o linho. Não era exatamente só sobre o açúcar, não era sobre vários produtos. E a lei do selo era um imposto, um tributo criado em cima da impressão de documentos legais, né, impressos para poder circular no território americano. Pois bem, gente, continuando aqui. É, sobre ainda a questão dos Estados Unidos, né? Os colonos reagem. Mais um tema aqui sobre a questão da cobrança de impostos, né? Gente, nessa época, os Estados Unidos, como começou a pedir impostos, aumentar a cobrança de impostos, desenvolver impostos para poder arcar com as despesas da guerra, ela também fez uma coisa que foi muito prejudicial aos americanos, né, os colonos americanos, que foi dar o direito de controlar, de fazer o monopólio do comércio do chá à Companhia das Índias Orientais, que era sediada lá em Londres, né?
Com isso, essa empresa ela passou a ter o direito, né, de vender esses produtos, todos os produtos que vinham das Índias, não era só o chá, eram vários produtos que vinham das Índias que eram levados para os Estados Unidos, né? E isso afetou muito o interesse dos comerciantes que viviam lá nos Estados Unidos, que faziam esse transporte, fazia todo esse comércio e controlava da forma que eles queriam. E a Inglaterra, gente, ela prejudicou muito a economia americana com isso, né? Eles se sentiram muito prejudicados. Aí o que foi que eles fizeram? Se disfarçaram de índio, depois pegaram uns navios que estavam carregados de chá, que era um produto muito vendido na América, né? E tocaram fogo nesses navios. O prejuízo foi muito grande para o governo da Inglaterra, né? Então o governo foi o que ele fez. Ele impôs alguns decretos, né? Criou algumas medidas, inclusive a medida militar, né? De mandar mais militares para poder controlar alguma rebelião, alguma perturbação, né? Que tivesse na América. E essas leis, inclusive essa lei de aumentar o número de militares na região, ficou conhecido como leis intoleráveis, né? Que os próprios líderes da Inglaterra, os próprios líderes americanos que viviam lá nos Estados Unidos, que eram colonos, né? Pessoas que eram inglesas, mas que estavam há muitos anos já vivendo nos Estados Unidos, eles não gostaram dessa iniciativa do governo inglês. Aí o que foi que eles fizeram? Se apropriaram das ideias de liberdade que pregava John Locke, um iluminista, né, um iluminista inglês, que pregava a ideia de que qualquer cidadão, qualquer sociedade que se sentia oprimida pelo chefe, o chefe de Estado, né, o rei, o imperador, o chefe político, né, o Estado tinha o direito de resistir, de fazer movimentos de resistência para poder impedir essa opressão, né? É importante ressaltar também, gente, que a independência não era um consenso entre todas as colônias. Algumas colônias tinham medo, né, de, se acontecesse esse processo de independência, de luta contra a Inglaterra, feita pelos Estados Unidos, para uma libertação, para uma independentização, poderia acontecer dessa ideia chegar dentro das senzalas e os escravos também quererem se libertar, né? Esse era o medo de alguns colonos e de algumas colônias. Eram 13 colônias, né, gente? Pois bem, pessoal. Dando continuidade aqui, ó. Outro título importante aqui foi a Declaração da Independência Americana. Gente, a independentização americana, ela foi inspirada nos conceitos iluministas lá da França. Tanto é que a própria independização americana, ela foi bem antes da Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela aconteceu exatamente no dia 14 de julho de 1789, 3 anos depois da independização americana. Só que os princípios iluministas, as ideias de liberdade, de igualdade, de fraternidade, já eram pregadas na França muito tempo antes da Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa também foi baseada nos conceitos, né, nas ideias iluministas. E a independização americana, né, ela foi ao longo do processo vamos dizer assim, de perseguição da rainha da Inglaterra com o povo americano, foi uma espécie de dupla mão, né? Foram mãos contrárias, né? As ideias da Inglaterra eram de dar continuidade à colonização e as ideias dos colonos eram de continuar com o processo de libertação, né? O processo de independização. Era uma coisa que ia contra a outra, uma ideia que ia contra a outra. Então existiria um conflito, né? Futuramente, no caso a guerra, que aconteceu, a guerra perdurou aí de 1775 até 1783. A guerra permaneceu até aí, 7 anos, 8 anos de guerra. Guerras pesadas mesmo, né? E a Inglaterra acabou 7 anos depois, 1783, né? Dando direito aos Estados Unidos de se independentizar, ou seja, reconhecendo a independência americana, né? Olha aí, em março a guerra começa, né? Por decisão de várias colônias,
pelo rompimento com a Inglaterra. Quem encabeçou isso foi Thomas Jefferson, né? Um dos, se eu não me engano, foi o terceiro presidente americano. Terceiro presidente americano. Ele foi o idealizador da Declaração dos Direitos dos Americanos, né? A Declaração da Independência, a criação da Constituição Americana, certo? 1784, se eu não me engano, a primeira Constituição Americana. Aí, gente, aqui o documento inspirado nos princípios iluministas foi aprovado dia 4 de julho de 1776 e proclamou o direito das colônias à liberdade. Veja alguns pontos. Olha aqui, todo homem foi criado igual, né? Todos os homens foram criados iguais. Todos os direitos à vida, à liberdade, à busca da felicidade. Todos têm o direito à vida, à liberdade e à felicidade. Sempre que uma forma de governo anular esses objetivos, o povo tem o direito de alterar, de instituir, né, um novo governo. As colônias unidas são estados livres e independentes. Então a Inglaterra vem reconhecer em 1783, né, esse processo de independentização dos Estados Unidos. Aqui na foto, gente, olha, temos aqui, ó, a Declaração da Independência Americana, em 1776, representada aqui por várias pessoas importantes, inclusive Thomas Jefferson, né? Aqui ele em pé, outros dois aí sentados, já se preparando para escrever ou reescrever alguma coisa. Gente, o interessante nos Estados Unidos, com essa proclamação dessa independência, é importante a gente lembrar que pregando uma ideia de liberdade, uma ideia de igualdade, de felicidade, que todos têm direito à felicidade, à liberdade, à igualdade e tal, o direito à vida, mas a escravidão foi mantida, viu? Durante 100 anos, a escravidão nos Estados Unidos foi mantida. Depois da proclamação aí dessa libertação, a escravidão americana foi mantida durante 100 anos. Então isso é cruel, né? Um país que lutou pelos direitos do homem manter uma escravidão por 100 anos ainda, né? Sabendo que o homem branco e o homem negro, o homem vermelho, qualquer que seja a cor desse homem, só lembrando que a pele vermelha é tida como a pele do índio, certo, gente? Quando eu digo cor vermelha, é o índio. O índio ele é caracterizado pela cor vermelha. São os homens de pele vermelha, que é o índio. O homem branco é o europeu. O homem de pele preta ou pele negra, o africano. Então, todos têm os mesmos direitos, né? Outra coisa que assim foi muito contramão dessa proclamação de independência americana foi o direito das mulheres de votar, né? Apesar da mulher também ser considerada um ser humano nessa época, ela não era considerada um cidadão com direito a decidir o seu destino, decidir a política do país, decidir o futuro do país. O direito a fazer essa decisão era somente dos homens, mas aos poucos as mulheres americanas foram conseguindo seus direitos, né? E apenas no século XX elas conseguiram o direito de votar, inclusive aqui no Brasil, né? Em 1934, se eu não me engano, em 1934 a mulher passou a votar na Constituição de 1934, aqui no Brasil deu o direito da mulher a votar. Inclusive, gente, o Dia Internacional da Mulher, né? Aquele 8 de, se eu não me engano, é 8 de março, né, gente? O dia 8 de março. É esse mês agora, né? Daqui a 7 dias já vai ser a comemoração, né? O Dia Internacional da Mulher. Foi lá nos Estados Unidos, né? Que uma fábrica que existia várias mulheres trabalhando e as mulheres queriam que aumentasse os seus salários, queria que elas tivessem os mesmos direitos que os homens, né? Recebessem a mesma quantia, porque elas faziam o mesmo trabalho, da mesma quantidade de horas, e elas não recebiam nem a metade. Só para você ter uma ideia, na época, os homens recebiam como se fosse $10, né, por dia, e as mulheres recebiam $3, e as crianças $1 ou $2, né?
Era assim a separação. E o trabalho, gente, era o mesmo. A mesma coisa, o mesmo serviço que o homem fazia, a mulher fazia, o mesmo serviço que a criança fazia, o homem também fazia. Assim, gente, por que eu digo que era a mesma quantidade? Porque era a esteira que mandava, né? A esteira que ia passando, ela ia controlando o serviço. Então não tinha como você fazer mais rápido ou você fazer mais devagar, porque você tinha que andar a velocidade da esteira, né? Então é isso, né, gente? Nós temos aqui uma tarefa que ela vai ser aqui da primeira até qual? Até a quinta, né, gente? Da primeira até a quinta. Aí vocês vão copiar e responder. Se quem puder reduzir aqui as questões, né? São questões muito extensas. Quem quiser reduzir um pouco as questões, você reduz, né? Mas desde que não assim, comprometa o sentido da questão, tá certo? Pois valeu.